No capítulo desta quarta-feira, 7 de janeiro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. E não se esqueça de ripar o vídeo. Juliana passa pela manhã na frente de Mateu, que estava tomando café junto com Amadeu. Ele pergunta para onde ela vai. Ela lembra Mateu que ela vai trabalhar na fábrica e sai. Mateu fica resmungando porque não está gostando de sua amada estar trabalhando, dizendo que isso não está certo. Amadeu defende a ideia de Juliana trabalhar, mandando Mateu deixar a mulher dele em paz, senão é capaz dela largar de vez ele. Mateu deixa claro que jamais vai deixar que Juliana abandone ele. Ela é a mulher dele. Ela está saindo com aquela menina nos braços para ir fazer macarrão, e o filho deles ela deixa lá com Dolores. Amadeu defende Juliana, falando que não tem como ela levar os dois para a fábrica. Mateu continua com a implicância dele com a filha de Marco Antônio, dizendo que Juliana só quer saber de cuidar da filha do maledito. O filho deles ela larga lá na pensão. Amadeu manda Mateu parar com esses ciúmes besta. É para ele ir para o escritório porque ele vai acompanhar Hortência na delegacia. Mateu está tão angustiado que ele não quer saber de fazer mais nada na vida dele, porque nada tem sentido sem a Juliana dele. Amadeu, coitado, que está trabalhando sozinho esses últimos tempos, fica olhando para a cara de besta do Mateu. Juliana está toda feliz indo trabalhar com a sua filha. Ela pede desculpas para Paola por ela ter chegado atrasada, falando que amanhã ela sairá mais cedo de casa. Como ela é a protegida de Francesco, Paola releva e fala para elas irem trabalhar. Hortência é chamada para entrar na sala de Heriberto e Amadeu, preocupado com ela, fala que ele vai entrar junto, mas é impedido, pois somente Hortência pode entrar na sala de Heriberto. Hortência pede para o amado não ficar preocupado, porque ela está calma. Antônio tenta deixar Amadeu calmo, falando que Hortência sabe bem o que falar. Amadeu espera mesmo que ela saiba. Heriberto deixa claro para Hortência que ele chamou ela lá para esclarecer algumas coisas. Não há nenhuma acusação contra ela. Hortência fala que a única coisa que ela sabe é que Hernandes foi morto e nada mais. Heriberto começa a jogar indiretas, fazendo seu papel de delegado. Ele fala que certamente ela não teve nada a ver com a morte de Hernandes. Hortência calmamente fala que não teve, até porque ela não estava na casa quando tudo aconteceu. Heriberto começa a provocar para ver se Hortência fica nervosa. Ele fala que está sabendo que ela esteve lá sim. Hortência fala na cara dele que isso não é verdade. Heriberto conta que quando eles encontraram os corpos do marido dela e da amante, eles estavam mortos há dias. Agora Heriberto bate na ferida de Hortência, falando que a última vez que o marido dela foi visto vivo, ela foi vista saindo de lá. Hortência, com uma voz mansa, deixa claro que isso não é verdade. Heriberto fala que isso é verdade sim. Ela foi vista saindo daquela casa junto com o menino dela na mesma tarde, que ela foi lá na tentativa de se reconciliar com o marido dela. Ele acha que ela pode ter encontrado Hernandes com a amante na cama dele. Hortência tenta falar, mas Heriberto não deixa, falando que os dois foram mortos pela arma de Hernandes, que ele guardava em casa. Hortência deixa claro que ela não sabia desse detalhe. Heriberto pergunta para Hortência se ela não sabia que o marido dela tinha uma arma. Hortência assume que sabia disso. Heriberto joga verde para colher maduro, falando que escutaram 2 disparos logo em seguida que ela saiu de lá com o menino dela. Ele pergunta quem foi que disparou aquela arma. Hortência olha nos olhos de Heriberto e fala que não sabe, porque ela não escutou disparo nenhum. Heriberto pergunta, olhando nos olhos de Hortência, se ela deixou Hernandes vivo dentro daquela casa quando ela saiu naquele dia. Hortência conta que Hernandes estava muito vivo, tanto que até empurrou ela para fora de casa, com o filho deles adotivo nos braços. Heriberto pergunta se ela encontrou o marido dela com a amante quando ela voltou na casa. Hortência fala que não. Quando ela chegou, Hernandes ainda não estava em casa. Ele estava trabalhando nos armazéns dele. Heriberto pergunta se eles brigaram. Ela fala que sim. Depois Hernandes expulsou ela de casa. Heriberto percebe que Hortência está falando a verdade e diz que ela está dispensada por enquanto. O senhor acreditou na história dessa espanhola?
Heriberto fala que vai escutar Januário novamente. Do lado de fora da delegacia, Amadeu quer saber com Hortência como foi com o delegado. Hortência conta que Heriberto fez um monte de perguntas, mas ela falou somente a verdade. Afinal, ela não tem nada a temer. Já em casa, a Hortência conta para a mãe que Heriberto falou para ela que Hernandes foi morto com a própria arma que ele tinha dentro de casa. Dolores pergunta para a filha se isso é verdade. Hortência não tem como saber, mas confessa que tinha muito medo daquela arma dentro de casa. Dolores sabe que o marido da filha era muito violento. Se ele quisesse atirar contra ela, ele faria. Hortência conta que tinha muito medo que isso acontecesse. Ele chegou uma vez a apontar a arma para ela. Dolores fala que já sabia disso. Hortência pergunta para a mãe como ela sabe disso. Dolores lembra a filha que uma vez ela contou para ela. Hortência não lembra de ter contado isso para a mãe dela. Ela fica desconfiada com essa mancada da mãe dela. Enquanto isso, Paola está ensinando mais coisas da fábrica para Juliana. Augusto é tão safado que ele chega na fazenda e já vai com um olhar sedutor para cima de Florinda. Florinda toma um susto ao vê-lo e diz Doutor Augusto. Augusto, se achando, corrige ela, mandando ela chamar ele de deputado Augusto. Florinda pede desculpas e chama Augusto de deputado. Ele quer logo saber onde está a Angélica, para se certificar que pode dar em cima de Florinda à vontade. Florinda fala que a Angélica não está. Ela falou que ia correr às fazendas, mas ia voltar para o almoço. Augusto dá em cima de Florinda, falando que é muito bom chegar lá e vê-la trabalhando, feliz da vida. Florinda deixa claro para Augusto que ela é feliz trabalhando lá. Ele chega bem perto de Florinda para querer dar o bote, dizendo que bom. Florinda fica com medo dele e pergunta logo se ele não vai ver a filha dele. Augusto fala que vai sim ver a filha dele. Florinda manda ele logo e deixa ela terminar de fazer o almoço. Augusto, com um olhar grande para cima de Florinda, fala que ele já está indo ver a filha dele. Florinda tem a ideia de deixar tudo lá e só voltar quando Angélica estiver lá. Ela não quer ficar lá sozinha com Augusto na casa. Mariana conta para Rosana que ontem ela foi visitar Francesquinho na Santa Casa, que estava com as freiras, e ele está cada vez mais lindo. Rosana confessa para Mariana que é estranho escutar ela chamar Francesquinho de meu menino. Mariana deixa claro que Francesquinho é o filho que ela nunca teve. Rosana confessa que sempre achou estranho não se importarem com ele na casa dos Malianos. Mas eu me importo, e eu vou cuidar dele até eu morrer. Rosana pergunta para Mariana se Gumercindo pediu para que ela não deixasse mais o Mateu entrar lá. Mariana diz que sim, Gumercindo fez isso. Ela sente muito por ela porque sabe que ela ainda ama o Mateu. Rosana confessa que ela ainda ama o Mateu e que ela até se perdeu na vida por esse amor a ele. Mariana repreende o modo como Rosana falou, porque as coisas não são assim. Rosana acha que foi um grande erro ela ter ido morar com Marco Antônio, porque ela não gosta dele e nem ele gosta dela. Eles só tentaram se enganar na companhia um do outro. Mariana sabe que os dois não se amam e é uma pena ela não ter dado certo com Marco Antônio, que é um excelente homem. Rosana torna a repetir que ela e Marco Antônio estavam se enganando. Mariana sabe disso e pede para Rosana não ficar lembrando do que já passou. Rosana é louca ao falar que ela leva o filho dela com o Mateu onde ele estiver, se ele não puder entrar lá. Angélica vai atrás de Florinda na casa dela, porque ela largou tudo lá e foi embora e não fez o almoço. Ela briga com Florinda por não ter terminado de fazer o almoço. Florinda fala que só estava esperando ela voltar para casa, para ela poder terminar de fazer o almoço. Angélica, com um tom alterado, pergunta para Florinda por que isso agora. Florinda fala na cara de Angélica que ela não quis ficar sozinha dentro de casa com o marido dela. Angélica fica calada. Gumercindo está com tanta raiva de Rosana pelas maluquices dela que ele fala para o padre Olavo que ele gostaria de internar ela em um convento. Padre Olavo arregala os olhos para o que Gumercindo falou. Ele explica para Gumercindo que a palavra não é internar, porque convento não é casa de loucos. Gumercindo diz que sabe, deixando claro que ele quer resolver logo o problema dele, que é a Rosana. Olavo pergunta para Gumercindo se ele acha que a melhor solução para ele era que a Rosana virasse freira. Gumercindo quer que Rosana se dedique à vida religiosa agora. Olavo pergunta se ele quer isso porque a Rosana não deu certo com os maridos que ela arrumou. Gumercindo diz que é por isso mesmo.
Olavo quer saber a opinião de Gumercindo, se ele acha que a filha dele tem vocação para ser freira. Gumercindo pouco está se importando com isso, deixando claro que ele não pode ficar com uma filha perdida dentro de casa. Olavo se revolta com Gumercindo, falando que essa ideia dele não daria certo, deixando claro que ele não ajudaria ele a fazer mais uma besteira na vida dele. Gumercindo olha sério para Olavo, depois do que ele disse. Mariana aparece na hora, falando que o almoço está na mesa. Angélica pergunta para Augusto se ele tem alguma coisa de diferente para falar sobre a casa dos pais dela em São Paulo. Augusto fala que tem uma coisa para contar para ela que não é nada bom. Gumercindo está chateado com ele. Angélica se interessa em saber por que o pai dela está chateado com ele. Augusto se faz de santo para Angélica, falando que Gumercindo está chateado com ele somente porque ele ajudou a unir Marco Antônio com a irmã dela. Angélica até sorri por não entender o que o marido está falando. Augusto conta para Angélica que Marco Antônio e Rosana não estão mais juntos. Angélica custa acreditar nisso. Augusto é direto ao falar para a esposa que o Marco Antônio devolveu a Rosana para os pais dela. Angélica fica arrasada com essa notícia e pergunta para Augusto por que os dois se separaram, perguntando qual foi a burrice que a Rosana aprontou agora. Augusto conta para a mulher a criancice que o Mateus fez ao ir visitar o filho dele com a Rosana e acabou dando um beijo nela. Angélica fica surpresa ao saber que Mateus fez isso com Rosana. Augusto continua contando as coisas para Angélica, falando que a Rosana foi atrás do Mateus e o Marco Antônio ficou sabendo. Angélica acha uma loucura o que Rosana fez. Augusto pensa que isso tudo pode terminar em tragédia, porque o Marco Antônio voltou a procurar bastante a Juliana, porque ela e o Mateus não estão mais vivendo juntos. Angélica confessa para o marido que ela ficou pasma com todas as notícias que ele contou para ela. Augusto lamenta, mas é a realidade do que está acontecendo lá, por São Paulo. Angélica fica com pena da irmã que nada dá certo na vida dela. Ela perdeu a fome com essa notícia. Augusto pede desculpas para a esposa por isso. Angélica decide ir para São Paulo com o marido porque ela precisa saber como a irmã dela está. Augusto conta que amanhã ele volta para lá. Angélica deixa claro que ela vai junto com ele ver a Rosana. Padre Olavo começa a falar na frente de Maria do Socorro o que não deve, dizendo que para alguém se dedicar à vida religiosa tem que ter vocação para isso. Gumercindo, todo desconfiado, pede para eles conversarem depois sobre esse assunto. Maria do Socorro não deixa passar despercebido o que Olavo falou, perguntando para Gumercindo por que ele disse isso. Gumercindo fala que foi apenas uma ideia que ele teve. Padre Olavo não esconde de Maria do Socorro que Gumercindo quer internar a Rosana em um convento. Gumercindo fica com raiva pelo Padre Olavo ser boca solta e está contando tudo para Maria do Socorro. Maria do Socorro dá um não bem grande na cara de Gumercindo e ele fala manso com ela, explicando que foi apenas uma ideia que se passou pela cabeça dele. Olavo explica para os dois que, como a Rosana já foi casada, ele não sabe se algum convento aceitaria ela nessas condições. Ele olha para Gumercindo, deixando claro que convento não é prisão. Maria do Socorro olha para Gumercindo, falando que Rosana não tem vocação para ser freira. Gumercindo chama a atenção de Padre Olavo por estar falando muito. Padre Olavo pede desculpas para Gumercindo. Maria do Socorro não acha que o padre tenha que pedir desculpas se ele falou somente a verdade. Ela se altera, deixando claro que se a Rosana souber disso, não tem santo que segure ela dentro daquela casa. Gumercindo fala para eles não falarem mais sobre isso. Foi apenas uma ideia. Maria do Socorro fica chateada com o marido, deixando claro que foi uma péssima ideia dele. Depois que Maria do Socorro sai de perto, Gumercindo fica se perguntando o que eles fazem com a infeliz da Rosana. Rosana fala para a mãe que ela sabe que Gumercindo está odiando ela e não sabe o que fazer com ela lá. Maria do Socorro mente para a filha, falando que isso não é verdade. Rosana tem consciência que ela é a vergonha da família. Maria do Socorro fala palavras de conforto para a filha, dizendo que Gumercindo está somente preocupado com ela. Rosana lamenta por fazer tudo errado na vida dela. Maria do Socorro aconselha Rosana a esquecer o Mateus para sempre. Rosana sabe que também não poderia continuar vivendo com Marco Antônio, porque ele também não esqueceu a Juliana. Ela também nunca vai esquecer o Mateus. Maria do Socorro tenta dar um choque de realidade na filha, deixando claro que ela vai ter que aprender a viver sem o Mateus. Rosana faz uma comparação, perguntando para a mãe dela se ela conseguiria esquecer Gumercindo. Maria do Socorro fala que jamais conseguiria. Rosana sabe muito bem disso.
senão ela não teria perdoado a traição dele como ela perdoou. Maria do Socorro admite que só perdoou o Gumercindo para não perdê-lo. Rosana colocou na cabeça dela que ela precisa lutar pelo Mateu. Maria do Socorro acha que a filha não vai conseguir isso, porque Mateu é apaixonado por Juliana, senão ele não teria cometido as loucuras que fez na vida dele por ela. Rosana está com esperanças de ter Mateu de volta, somente porque ele beijou ela para revidar as humilhações que ela fez para ele. Mesmo com todo o ódio que ele poderia estar sentindo dela, em vez de bater nela, ele a beijou. Maria do Socorro acha que o Mateu fez isso sem pensar. Rosana, chorando, desabafa com a mãe, que o Mateu reacendeu todo o amor que ela sentia por ele. Maria do Socorro pergunta para a filha se foi por isso que ela foi atrás do Mateu. Rosana não pensa nas consequências, deixando claro para a mãe dela que ela exigirá de Gumercindo que ele deixe o Mateu visitar o filho dele sempre que ele quiser. Maria do Socorro pensa que Rosana está ficando louca. Ela fala que Gumercindo jamais permitirá que Mateu entre lá novamente. Rosana ameaça a mãe, falando que ela vai perder ela e o neto dela. Maria do Socorro fica calada olhando para a filha que está desequilibrada. Enquanto Rosana passa o dia todo sem fazer nada na casa dos pais, Juliana está trabalhando, deixando Mateu de lado um pouco. Marco Antônio está louco para ver Juliana e pergunta para o pai se ele vai hoje buscar Paola na fábrica. Francesco diz que não, porque tem um coche esperando por ela quando ela sair. Ele fica curioso em saber o porquê da pergunta. Marco Antônio mente que não. Ele só está perguntando por perguntar. Francesco fala que se ele fosse buscar Paola, ele iria querer ir junto para ver a Juliana. Marco Antônio, com um brilho nos olhos, diz que é verdade. Francesco deixa claro que sabe muito bem disso, porque ele não nasceu ontem. Marco Antônio dá a desculpa de que não estaria cometendo nenhum pecado, porque ele estaria indo atrás da mulher dele e da filha dele. Francesco, como já teve uma conversa séria com Juliana e sabe que ela não quer voltar para o filho dele, ele pede para Marco Antônio ir com calma e deixar as coisas acontecerem. Marco Antônio lembra ao pai que ele quer tirar a Juliana da pensão. Francesco se aborrece com o filho, falando que parece que ele está falando grego com ele. Marco Antônio dá uma de machão, falando que ele não tem medo daquele italiano. Francesco sabe que ele não tem medo do Mateu, mas ele tem, porque ele é o único filho dele e ele não quer perder ele. Está bem, papai, se o senhor não quer buscar a sua Paola, eu vou buscar a minha Juliana. Francesco se aborrece com Marco Antônio, que não escuta ele. Ele começa a xingar o filho com raiva. Ele é obrigado a sair atrás de Marco Antônio, preocupado que ele encontre o Mateu por aí. Paola e Juliana já estavam dentro do coche para ir embora, quando Marco Antônio e Francesco chegam em outro coche. As duas são pegas de surpresa. Paola pergunta para Francesco por que eles dois estão lá. Francesco diz para Paola que não é para ela perguntar para ele nada e manda Juliana ir no outro coche com Marco Antônio. Juliana não gosta nada disso, questionando Francesco por que ela tem que ir no outro coche com Marco Antônio. Francesco manda ela também não perguntar nada para ele. Juliana olha séria para Marco Antônio, sabendo que ele está confundindo as coisas. Marco Antônio ainda não entendeu que a Juliana não gosta dele, mas mesmo assim fala para Juliana que ele veio buscar ela. Paola manda a Juliana ir com Marco Antônio no outro coche. Francesco segura a neta dele enquanto Marco Antônio está ajudando Juliana a descer. Marco Antônio, coitado, senta todo feliz ao lado de sua amada com esperanças de poder voltar com ela. Paola pergunta para Francesco o que está acontecendo. Francesco diz que não é nada, somente o filho dele é mais maluco que o pai. Enquanto isso, Marco Antônio está olhando carinhosamente para a filha dele dentro do coche. A menina, filha dele de Juliana, é bem falante. Juliana deixa claro para Marco Antônio que ele não deveria ter ido pegar ela, porque isso vai dar confusão com o Mateu. Marco Antônio confessa para sua amada que ele queria muito ver ela e a filha dele. Juliana, não gostando nada de estar ali, fala que ela vai com a Paola até a frente da casa dela. Depois ela pega um bonde para ir para a pensão. Marco Antônio diz que não. Hoje ele irá levar ela até a frente da pensão onde ela mora. Juliana, na hora, diz que não. Marco Antônio pergunta por que ele não pode deixar ela lá. Juliana deixa claro que ela não quer que o Mateu veja ela chegando com ele lá. Marco Antônio fala que ele só estaria chegando com ela e a filha deles. Juliana sabe muito bem que Mateu não vai compreender isso. Marco Antônio ainda não se tocou que está sendo inconveniente e ainda pergunta para Juliana se ela e o Mateu ainda estão dormindo juntos. Juliana acha estranho a pergunta de Marco Antônio,
mas mesmo assim responde que não. Ela e o Mateu ainda estão brigados. Marco Antônio pergunta por que eles ainda estão brigados, e Juliana, com um olhar pensativo, fala que ela não está mais conhecendo o Mateu. Marco Antônio levanta a dúvida se ela realmente chegou a conhecer o Mateu dela um dia. Juliana diz que já não sabe disso. Marco Antônio está indo rápido demais, perguntando para Juliana se ela não quer mais viver com o Mateu. Juliana, para não responder que não, fala apenas que não sabe. Marco Antônio fica olhando para a cara de Juliana e ela deixa claro que ela não quer chegar com ele lá. Está bem, ele morre de ciúmes de mim, né? Juliana diz que sim, toda sem graça. Marco Antônio esnoba ao falar que Mateu sente ciúmes dele, que ainda é marido de Juliana. Juliana diz que é verdade. Ele tira até sarro da situação, falando que o Mateu roubou ela dele e ainda tem ciúmes dele. Juliana é curta e grossa ao falar para o marido que ela não quer discutir sobre esse assunto. Marco Antônio aceita deixar ela somente perto da pensão de onde ela mora. Juliana agradece ele por compreender ela. Marco Antônio não aguenta e se declara para a amada, falando que ele ainda ama ela. Juliana fica olhando para ele. Marco Antônio fica olhando para ela e depois ela fala que é para ele deixá-la perto da pensão. Enquanto isso, Mateu está de prontidão na frente da pensão esperando Juliana chegar. Juliana vem andando com a filha dela toda contente por estar voltando do trabalho. Mateu corre para ajudar Juliana a carregar as coisas da filha dela. Ele puxa assunto com sua amada, querendo saber como foi no trabalho dela. Juliana responde que foi bem. Ela está muito feliz por estar trabalhando. Amadeu reclama para Hortência que não dá mais para trabalhar junto com o Mateu. Hortência pergunta por que ele está dizendo isso. Amadeu conta que Mateu não pensa em mais nada a não ser na Juliana. Ele não presta atenção em nada do que ele fala. Ele está fazendo tudo errado. Ele deveria ter ficado naquela fazenda. Assim ele já teria feito a América. Ele até ajudava o Gumercindo a roubar eles. Hortência pergunta se eles estão brigados. Amadeu fala que não, porque ele está se aguentando para não falar mais verdades na cara do Mateu. Mas qualquer dia ele perde a paciência. Hortência pede para Amadeu não fazer isso, lembrando que eles são sócios. Amadeu fala na cara de Hortência que é ele quem faz todo o trabalho. Hortência pede para o amado não se aborrecer com isso. Amadeu dá o bote novamente em Hortência, falando que ele não precisa do Mateu, ele só precisa dela nessa vida. Hortência se finge de desentendida porque ela não quer vender os armazéns de Hernandes e fala que ele precisa do senhor Francesco. Amadeu fala que Francesco tem o dinheiro e quem tem o dinheiro sempre leva melhor. Hortência pergunta o que ele quer dizer com isso. E Amadeu fala que se ela vendesse os armazéns, ele não precisaria de Francesco para ficar rico na vida.